Novamente, boa noite, pessoal. Da tela aqui para vocês me verem. Boa noite a todos. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Sim. Beleza, tranquilo. Vou silenciar aqui o WhatsApp. Todo mundo recebeu o e-mail. Eu vi lá pelas confirmações. Alguns receberam, confirmaram. Outros ainda não. Deixa eu só silenciar aqui. Pronto. Beleza. 7 pessoas ainda não viram. Então vamos começar a nossa aula de hoje, tá certo? Aproveitem aí, deixa eu colocar aqui, né? É sempre bom lembrar. Sigam aí o Instagram do curso, @cursoexito 2020. Também tem o meu Instagram, Prof. Davidson89. Também dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Professor Davidson Santana, tá certo? Deixa eu só fazer aqui, registrar aqui a foto dos presentes. Quem quiser abrir a câmera pode abrir aí, tá certo? E depois é só mandar para mim o Instagram que eu marco vocês lá na postagem. Tá, ninguém quis sair na foto, beleza. Bora lá o que interessa. Hoje nós vamos continuar falando sobre o simulado. O simulado está com a professora Camila, que está fazendo as correções. E aí, até o momento, eu não tenho o resultado oficial do simulado, tá certo? Mas em breve nós teremos o resultado do simulado. Também estou ansioso aí para saber qual foi o resultado dessa vez, para acompanhar realmente quem foi que conseguiu evoluir, tá certo? Não precisa ter medo não. Como eu já falei, o simulado serve para você como um termômetro, tá? Para ver onde é que você está precisando melhorar, se você está indo no caminho certo, tá certo? Beleza? Vou só ajustar aqui para aparecer para vocês a tela da aula de hoje. Vou colocar aqui para a lousa. Por enquanto eu não vou aparecer, mas já vamos deixar registrado. E hoje é dia, vamos marcar aqui em vermelho. Hoje é dia 20 de julho de 2020. Beleza. Agora eu posso aparecer para vocês. E aqui, deixa eu liberar aqui o som. Estão conseguindo me ver bem aí? Assim. Beleza. Bora lá para nossa aula de hoje, que vai ser sobre polígonos. Vimos um pouco de polígonos na aula passada, onde nós discutimos o número de diagonais de um polígono. Permite a entrada aqui. Onde nós vimos o número de diagonais do polígono, tá certo? Conhecemos também os elementos do polígono e hoje vamos dar continuidade vendo soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá? E aí, deixa eu só organizar aqui para não ficar na frente de vocês. Tá aqui minha barrinha.
Eu vou dar uma ajustada na tela para que eu possa ver também vocês e as coisas que eu estou fazendo aqui, para não ficar na frente da escrita de vocês. Então, bora lá. Inicialmente, eu vou começar a aula aqui falando sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Provavelmente, a maioria deve lembrar aí, tá certo? Mas eu vou começar aqui. E para poder saber a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? E sempre vai ser igual a quanto, alguém sabe? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Responda aí no chat, por favor. Soma dos ângulos internos. Alguém? Muito bem, William. 180 graus, tá? Só que aí tem uma justificativa. Não é porque foi inspiração divina, não é porque Papai do Céu disse, olha, tem que ser igual a 180 graus. Não. Tem uma justificativa lógica por trás disso. E a justificativa está bem ligada, bem conectada com o que nós já vimos de retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá dando para vocês enxergarem bem essa figurinha aí na tela? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Pode ser que esteja pequeno. Pronto, aumentei aqui o tamanho. E observe o seguinte, esse exercício eu deixei naquela lista de revisão para o primeiro simulado, naquela aula que eu fiz num sábado. Estava lá no finalzinho. O exercício diz assim, é bem simples. Na figura abaixo, R é paralelo a S, então são retas paralelas. Responder as questões do simulado hoje? Não. Eu posso fazer o seguinte, eu faço um vídeo e mando com a solução de cada uma delas, tá? Agora sim, se der tempo no final da aula de hoje, eu resolvo. Que vai ter outro aulão, igual o outro. A gente ainda não definiu, mas se não tiver o aulão, a gente vai gravar as soluções das questões, tá certo? Que eu sei que vocês estão aí ansiosos aí para tirar as dúvidas para poder comparar com as respostas de vocês. Bora lá. Então a reta R é paralela à reta S. E aí ele pede para calcular quanto é que é x mais y mais z. Observa bem que x mais x, y e z são os ângulos internos deste triângulo, tá certo? E aí, para eu saber a soma deles, é óbvio, como são incógnitas, eu tenho que saber o valor de cada uma delas, correto? Agora, observe o seguinte. Nessa figura, qual das três incógnitas está fácil de saber o valor dela? Responde aí para mim, por favor. Qual foi a pergunta, professor? Na figura, olhando para a figura, qual das três incógnitas, tem o x, o y e o z, para somar e dar a resposta, a soma disso. Das três incógnitas, x, y e z, qual delas está mais fácil de saber o valor? Estou respondendo aí no chat. Alguém respondeu Z. y, não, x, z. Isso mesmo, Crisângela. O z, tá? Por que o z? Olha bem aqui para cima. Vou tentar destacar aqui para vocês. O z tá fácil de saber o valor dele. Ó, esse aqui é um ângulo de 180 graus, concorda comigo? Porque se vocês observarem, eles estão na mesma reta aqui, tá? Então, se eu somar aqui 60 mais 40 dá quanto? Dá 100, não é isso? 60 mais 40 dá 100. 100 para 180 falta 80. Então, o valor de Z dá para a gente encontrar de cabeça aqui. O valor de Z é 80 graus. Beleza? Tranquilo? Concorda comigo? Agora, seria 80, tá, Plínio? E aí, observa o seguinte. Quanto é que é o X e quanto é que é o Y? Aí agora a gente vai fazer separadamente. Por quê? Se você observar aqui,
cada lado do triângulo vai funcionar como uma reta transversal. Eu vou marcar em amarelo essa transversal aqui, que é a transversal que tem o 40 e tem o Y, tá certo? E aí, de acordo com o que nós já vimos, o ângulo que mede 40 graus e o ângulo que mede Y, eles são correspondentes, alternos ou colaterais? E aí, pessoal? O ângulo de 40 graus e o Y, eles são ângulos correspondentes, alternos ou colaterais? Correspondente. Correspondentes, tem certeza? Não. Correspondentes é quando eles estão em paralelas diferentes e na mesma posição. Eles estão na mesma posição, se a gente olhar. São alternos. São alternos. Quem foi que falou? Professor, Eu, Vitória e Thaís de Oliveira. Y ou 40 com a oposta ao Y? Não, eu falei aqui o Y e o de 40 graus. Ah, tá. Quem foi que tinha falado porque minha tela cobriu aqui? Quem falou agora Pode, foi... foi eu, Paulo. Paulo, muito bem, Paulo. Aí observa bem. Esse de 40 graus e esse Y, eles estão em lados alternados em relação à reta transversal. E aí eles são alternos. E a gente já viu que ângulos alternos correspondem aí à mesma medida, são congruentes. Então o Y também mede 40 graus. Tranquilo isso daí? Agora, o X e o de 60 graus, eles são correspondentes, alternos ou colaterais? Alterno. São alternos também, porque esse outro lado aqui, ó, deixa eu traçar aqui a transversal. Opa, desliga o microfone aí. Então, se eu traçar essa transversal vermelha aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o seguinte. O 60 e o X estão em lados alternados em relação a ela. E aí o que é que vai acontecer? Eles são alternos por definição. E ângulos alternos, nós sabemos que mede aí a mesma medida. Logo, o que é que vai acontecer? Quando eu somar o X, que é 60, com o Y, que é 40, com o Z, que é 80, né? 60 mais 40 dá 100, 100 mais 80 dá 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Vou anotar isso daqui. A soma dos ângulos internos vou apagar aqui. Minha borrachinha não. Agora foi. Os ângulos internos de um triângulo. Vou escrever assim, qualquer, tá? De qualquer triângulo é sempre 180 graus. Beleza? Tranquilidade, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta nisso daqui? Esse resultado que eu estou destacando aí em amarelo, isso tem que vir guardado em seu coração para onde que você vá, tá certo? Para qualquer lugar que você vá. Isso é importante para a gente andar na aula de hoje. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus. Tranquilo? Ready? Listos? Posso avançar? Dúvidas? Perguntas? Não? Então vou avançar aqui. E aí, para a gente poder exercitar aqui agora, eu tenho aqui um exercíciozinho tranquilo, tá certo? Sobre
Soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, esse exercício 1, deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho dele aqui, que eu acho que ficou pequeno para vocês enxergarem. Coloquei o B aqui, coloquei o B também. Então tá aqui. Com base no que você acabou de estudar, responda. Aí tem lá, né? Se o triângulo... Olha só como está escrito aqui, ó. Triângulo ABC. Beleza? O deltazinho para indicar triângulo, escrito aí ABC. Então, o triângulo ABC... se o triângulo ABC tem A de 47 graus e B, o ângulo A de 47 graus, e o ângulo B de 103 graus... Qual é a medida do ângulo C? Eu tenho um triângulo aqui, ABC. O ângulo A mede 47 graus e o ângulo B mede 103 graus. Quanto é que mede a medida do ângulo C? Aí a primeira coisa que você pode se perguntar é: professor, não veio a figura. Mas, nesse caso, eu não preciso da figura. Por que eu não preciso? Ele está querendo saber a medida de um dos ângulos internos. E ele te deu a medida dos dois outros, tá certo? Então, o triângulo que ele está falando é mais ou menos assim, ó. O triângulo ABC tá aqui. Vou fazer ele mais ou menos assim. Deixa eu mudar aqui. Só para ter uma ideia de como é que é esse triângulo aqui, tá certo? Então tá assim, ó. Ok? E aí deixa eu aumentá-lo aqui, tá certo? Trazê-lo para cá. Tá aqui. Então, eu tenho o ângulo A, que mede 47 graus. Tem um ângulo B. Então, aqui é 47 graus. Aqui é 103 graus. Aí ele quer saber, esse ângulo C aqui vai medir quanto? Eu posso chamar de X. E aí eu vou fazer aqui devagarzinho, mas você pode fazer de cabeça também, tá certo? O que eu observo aqui é o seguinte: quando eu pego a medida do ângulo A, 47 graus, e somo com a medida do ângulo B, 103 graus, e somo com a medida do ângulo C, que eu não sei quanto é que é ainda, isso tem que dar sempre quanto, gente? Sabendo que isso aí é um triângulo? 180. 180 graus. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. E aqui a gente pode somar, né? 47 graus com 103, né? Isso aí é 100 mais 40, 140. 140 mais 10, 150. Então vai ficar aqui 150 mais x igual a 180 graus. Quanto é que é o x aqui? 180 menos 150. E o x aqui vai ser igual a 30 graus. Perfeito. Quem foi que falou? Crisângela? Thaís. Muito bem, Thaís. Perfeito. Então, o ângulo aqui, C, vai medir. Então, o ângulo C mede 30 graus. Como eu falei, você poderia ter feito essas continhas aí de cabeça, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício que vai exigir, a gente vai treinar isso. Por quê? Você tem em mente que se somar os três ângulos internos dá 180 graus. Então você pode fazer de cabeça, 47 mais 103, que vai dar 150. Aí 150 para 180, falta quanto? 30 graus. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta nisso daí? Dúvidas, perguntas? Deixa eu só marcar a presença de quem está aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar a presença. Oh, não. Muito bem, William. Deixa eu fazer o seguinte. Galera, eu vou sair rapidinho só para poder registrar aqui a presença de vocês, tá?
Eu volto é rapidinho. É só para poder registrar a presença, para não fazer aqui de um por um. Vou fazer aqui o seguinte. Eu vou sair e eu volto, tá? Rapidinho. Beleza? Estão conseguindo ver aí a imagem? Sim. Estão conseguindo me ouvir bem, né? Só procurar aqui. Hoje... Pronto, marquei aqui. Todos os presentes. Massa. Deixa eu ver aqui, alguém se manifestou no chat. Beleza, Paulo, valeu. Então bora lá, bora continuar aqui esse nosso exercício. E diz assim, ó, exercício 1 ainda, só que letra B. Ele diz assim, ó, se os três ângulos internos de um triângulo são congruentes, ou seja, congruente significa mesma medida, né, de medidas iguais, qual é a medida de cada um? Me respondam aí. Se os três ângulos internos de um triângulo são congruentes, quanto é que mede cada ângulo desse aí? Já que os três ângulos têm a mesma medida. Responde aí, por favor. 60 graus. Muito bem, Thaís, William, Adrian, Ju, perfeito. Galera, esse daqui é tranquilo, tá? Você pode e deve fazer isso de cabeça e já ir treinando. Porque veja só, ele disse que os três ângulos internos são congruentes. Ou seja, você vai ter um triângulo aqui. Vou fazer só o desenho para poder ilustrar o triângulo, tá certo? Vou fazê-lo aqui embaixo, tá? Aqui. E aí vai ficar assim, ó. Eu tenho três ângulos aqui de mesma medida, né? Se eu não sei quanto é que é ainda, eu penso assim, ó, é x e x, tá? Só que eu sei o seguinte, quando eu somo esses três, vai ter que dar 180 graus. E isso aqui a gente pensando algebricamente, né? Então, x mais x mais x mais x dá 180 graus. Então, 3x igual a 180 graus. E o x vai ser igual a quanto? 180 dividido por 3. E a gente sabe que isso aqui vai ter que dar 60 graus. Aí você pode dizer, ah, professor, mas eu pensei de outra forma, eu fiz de cabeça. Massa, tranquilidade. Como é que seria de cabeça? Os três juntos somam. Vou escrever aqui. Os três juntos somam 180 graus. Se os três são iguais, eu divido isso por 3. E aí 180 por 3 dá 60. É mais instantâneo. Tranquilo aí? Beleza? Estão conseguindo visualizar aí direitinho, pessoal? Eu tô. Sim. Beleza, Eu tô. tranquilo. Aí bora lá. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Massa, gosto de ver assim. Mas sempre tirem as dúvidas, tá? A dúvida ela faz parte do nosso aprendizado. E aí, ó, esse exercício 2 eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem. É claro que pode ser que alguém já faça antes, mas é sempre bom tentar. Tentem responder aí esse nosso exercício 2. E aí, 3 minutinhos para vocês tentarem, tá? Valendo de agora.
Opa, João. João já colocou a resposta dele aqui no chat. E aí, mais alguém? O tempo tá acabando. E aí, mais alguém? João fez aqui e encontrou o F igual a 15 graus, o E igual a 55 e o G igual a 110. Ele disse que fez de cabeça por tentativa. E aí, mais alguém conseguiu? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Voltei. Crisângela. Vamos ver como foi que a gente, como foi que você chegou, tá? Crisângela, nesse resultado. E aí, bora lá. Eu tô soltando aqui no chat para quem tá acompanhando pelo computador o link da lista de exercícios desta aula, tá certo? E aqui bora para a solução desse exercício aqui. O exercício 2. Ele diz, ó, em um triângulo EFG, eu marco trocar a cor da caneta aqui, em vermelho. O ângulo E mede 40 graus a mais do que o ângulo F. Primeira informação, o ângulo E mede 40 graus a mais do que o ângulo F. E o ângulo G mede o dobro. O ângulo G mede o dobro do ângulo E. E ele pede para calcular as medidas de E, F e G. Então, os três valores aí dos três ângulos, né, são desconhecidos. Se são desconhecidos, a gente vai ter que utilizar incógnitas aqui para eles. E aqui, naturalmente, o que é que eu vou fazer? O ângulo E. Eu vou escrever como é que ele está aqui mesmo, que é o ângulo E, o F e o G. As três informações que nós temos aqui é a seguinte, que o ângulo E mede 40 graus a mais do que o ângulo F. Só que aí, a gente não sabe quanto é que mede o ângulo F. Se eu não sei quanto é que mede o ângulo F, eu não vou saber quanto é que mede o ângulo E. Então, eu vou chamar aqui de x o ângulo F. Mas eu sei que o E mede 40 graus a mais do que o F. Ou seja, o E é a medida do F, que é x, somado com 40 graus. Agora, o ângulo G mede o dobro do ângulo E. Então, vai ser duas vezes, né? 2 que multiplica a medida do ângulo E. Só que a gente sabe que o ângulo E a gente escreve desta forma aqui algébrica, que é x mais 40 graus. Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Escrevam aí no chat, por favor, se tiverem alguma dúvida, tá? Tá tranquilo? Beleza? Então, bora lá.
que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou reunir essas três informações, as três medidas, e igualar a 180 graus. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu traçar aqui, fazer uma separaçãozinha. Vai ficar dessa forma. Deixa eu colocar essa minha barrinha lá em cima para não me atrapalhar aqui, não tomar meu espaço. Beleza. Então vai ser assim, ó. X mais 40 graus mais 2 que multiplica x mais 40 graus. Isso totaliza 180 graus. Beleza? E aqui é só organizar porque eu tenho agora uma equação do primeiro grau. Então vai ficar assim. X mais 40 graus mais... Aí aqui, ó, propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. O 2 que está do lado de fora multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Vai ficar assim. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 40, 80. Isso é igual a 180 graus. E agora eu vou dar uma enxugada nisso daqui, dar uma reduzida, tá? Reduzir todos os termos que tem letra e todos os termos que são constantes, que são apenas números. Então, 1x mais 1x, 2x, 2x mais 2x, 4x. 40 mais 80, isso aqui vai dar 120. Estou fazendo passo a passo aqui, tá? 40 mais 80, 120. Isso aqui é igual a 180 graus. E agora é só continuar resolvendo aqui, beleza? Então, vou isolar o 4x. Isso vai ser igual a 180 menos 120. Isso aqui vai dar 60. E aí o 4 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. 60 graus dividido por 4. Dividir por 4 é muito fácil, porque é só repetir por 2 duas vezes. Aí, ó, 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, o nosso x aqui... Ficou estranho essa setinha. Nosso x aqui vai ser igual a 15 graus. Beleza? Tranquilidade? Aí agora é só encontrar quem são os demais, tá certo? E aqui deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou continuar isso aqui na próxima página, porque meu espaço aqui acabou. Deixa eu ver o que foi que eu coloquei na próxima página. Vou só duplicar aqui. Colocar mais uma página. Pronto. E aí, se você se recorda, né? O ângulo ele estava lá como x mais 40 graus. O F igual a x. E o G era o dobro do E, tá? A gente viu que o x, que é a medida do F, vale 15 graus. Então, quanto é que vai medir o E? O E vai ser 15 graus mais 40 graus, que é igual a 55 graus. E para fazer o G, gente, eu não vou nem substituir aqui o valor do X aqui, porque ele disse que o G era o dobro do E. Se eu já conheço o valor do ângulo E, que eu sei que mede 55, basta fazer apenas 2 vezes 55, que vai dar aqui 110, beleza? Igor, pode falar. Todo mundo tá conseguindo me ver ou é só o Igor que tá com problema? Pessoal, tá conseguindo me ver? Me ouvir? Ok. Tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza. Tá. Ok. Tranquilo, tranquilo. Igor, talvez seja melhor você sair, depois você volta novamente, porque pode ser problema nos dados, tá? Então deixa eu voltar aqui. Eita. Então deixa eu fazer o seguinte. Então deixa eu melhorar a tua situação. Eu vou enviar o seguinte. Deixa eu reduzir aqui a qualidade do meu vídeo que eu estou enviando para vocês.
Pronto. Vou deixar em 360. Beleza. Então, encontrei aqui a medida dos 3 ângulos. E aí, já posso partir para o abraço? Basta, é sempre bom você conferir se fez tudo certinho, tá? E aí você sabe que isso é a medida de 3 ângulos internos de um triângulo e tem que somar quanto? 180 graus. Então, vou fazer só a verificaçãozinha rápida aqui, tá? Então, se a gente somar aqui 110 mais 15 mais 55. 15 mais 55, isso aí é 60 mais 10, que vai dar 70. Com 70 graus. Então eu tenho 110 graus mais 70 graus, que isso dá 180. E aí nós fizemos aqui corretamente. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Não? Posso avançar? Vou avançar aqui. Eu vou deixar esse exercício 3 para o final, tá certo? E aí agora eu vou convidar você a fazer o seguinte. Um exercíciozinho rápido aqui do que nós acabamos de ver. Faz o seguinte. Vou te dar aí 1 minutinho, tá certo? Para que vocês escrevam no chat qual foi a ideia principal dessa primeira parte da nossa aula aí, tá? Qual foi a ideia principal dessa primeira parte da nossa aula? Escreve aí no chat, por favor, para eu ver se vocês estão me acompanhando. Os lados. Tá correto isso? Os lados. Isso. Mais alguém ajuda a João aqui? Isso. Soma dos ângulos internos. Sim. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Perfeito, Caio. Essa é a ideia principal que vocês têm que ter dessa aula. Sempre que quando vocês estiverem estudando, nunca avancem, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida. Porque senão você vai estar se enganando, tá? Bateu dúvida, volta um pouquinho para tentar entender. Também, Thaís, é importante, tá? Para poder fixar. Foi por isso que eu fiz aqui alguns exercícios para você exercitar isso daí, né? Como é que a gente aplica isso, soma dos ângulos internos? É claro que isso foi um exercício muito básico, mas ele é importante para que a gente já vá internalizando, vá guardando essa informação. Então, é importante sempre quando você estiver estudando, antes de avançar, você para um pouquinho, fecha o livro, fecha o caderno, né? Ou não olha para a tela do computador e tenta lembrar o que foi que eu acabei de ver. E tenta anotar o que foi que você... O que, Crisângela? Da soma dos ângulos internos. Resolver problemas com as medidas dos ângulos internos. Então, enquanto Crisângela escreve aí, isso, perfeito. Então, é sempre importante você parar um pouquinho e tentar lembrar. Esse exercício de parar para lembrar antes de continuar a estudar, ele é muito mais forte do que você fazer uma revisão depois, porque você está forçando o teu cérebro a lembrar o que você acabou de fazer ali agora, beleza? Então a ideia-chave é, em qualquer triângulo, né, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Essa é a ideia-chave, ideia principal da primeira parte da nossa aula, tá? Agora, nós vamos ampliar isso que nós vimos para qualquer polígono convexo, tá? Qualquer polígono convexo. Se não lembra o que é polígono convexo,
Dá uma olhada lá na aula passada que tá gravada, deixei lá no canal no YouTube, tá certo? Já compartilhei o link também no Google Sala de Aula. E também estou gravando essa aula aqui, tá certo? Para que vocês possam sempre conferir depois de cada aula, tá certo? Então, vamos começar aqui com um triângulo, tá? Vamos começar com a ideia básica. Para eu poder entender soma dos ângulos internos em qualquer polígono, eu tenho que primeiro entender como é que funciona no triângulo, tá certo? Então, deixa eu só abrir o chat aqui para acompanhar vocês também. Então, como é que vai funcionar no triângulo? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a... Responde para mim aí, por favor. Em qualquer triângulo. Jéssica? Pode falar, Jéssica. 180. Perfeito, Jéssica. Muito bem. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. Ah, professor, isso é muito fácil. Sim, mas começamos com essa ideia. E aí eu vou convencionar, deixa eu ver se não vai ficar na frente. Vou escrever aqui embaixo assim, ó. Soma dos ângulos internos eu vou indicar assim, ó, S maiúsculo e um I subescrito, para indicar que é soma dos internos. Perfeito, gente. Isso, William. Isso, Damiana. Muito bem. Ju, Thaís. Bora lá. Então, soma dos ângulos internos de um triângulo 180 graus. Tranquilidade isso daí, né? Agora, e se fosse um quadrilátero? Eu vou pegar o mais feinho quadrilátero que tiver aqui, tá? Foi mal, Bia. Toda vez eu esqueço. Eu vou ter que pegar minha planilha e anotar de novo o nome que aparece aqui com o nome de vocês. Então, bora lá. Quadrilátero. 4 lados, né? E aí, Igor lembra da aula passada, né? Quantas diagonais partem de cada vértice de qualquer polígono, gente? Quantas diagonais partem de um só vértice de qualquer polígono convexo? Lembra aí, isso foi a aula passada. 3. Quase isso. De qualquer polígono, quantas diagonais saem de qualquer vértice de um polígono? 2. Aqui 2. Bora lá. A diagonal, ela é um segmento que liga ângulos que são consecutivos, vértices que são consecutivos, vértice que são vizinhos. Ela liga vértices que são vizinhos. Não. Não. Então, quando eu vou contar quantas diagonais saem de um vértice, eu tenho que excluir quem? Ele mesmo, porque um vértice não forma diagonal consigo próprio e nem forma diagonal com o vizinho que está na direita, nem com o vizinho que está na esquerda. Então, em qualquer polígono, eu sempre pego o total de vértices e subtraio 3. O que sobrar vai me dizer quantas diagonais eu tenho partindo daquele vértice. Por exemplo, pega o quadrilátero. Num quadrilátero, esse vértice aqui de baixo, que eu vou chamar de vértice A, ele não pode formar diagonal nem com esse vértice B, nem com esse vértice D. Concorda comigo? Porque B e D são vizinhos a ele. Então, se eu pegar 4 e subtrair o 3, só resta 1. Então, significa dizer que eu só tenho uma diagonal aqui. Beleza? Massa. E aí, é o que eu vou fazer? Só que olha só, gente. Quando eu traço essa diagonal, eu fico com quantos triângulos ali dentro? 2. 2 triângulos, né? E aí, ó, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só pegar essa figura aqui e eu vou ampliar o tamanho dela. Eu vou ampliá-la e vou trazê-la para cá.
Colocar ela um pouco maior para que eu vou fazer uma magicazinha aqui acontecer. Pronto. Deixa ela aqui bem maior, tá? E aí observa o seguinte. Quanto é que é a soma dos ângulos internos nesse triângulo ACD? Triângulo ACD. Quanto é que é a soma dos ângulos internos dele? 180. 180 graus, tá? Agora, quanto é que é a soma dos ângulos internos do triângulo ABC? 180. 180 também. Concorda comigo? Massa. Se eu te perguntasse agora, então quanto é que vai ser a soma dos ângulos internos do quadrilátero? 360. 360 tem que ser o dobro. E por que o dobro? Porque eu tenho dois triângulos ali dentro, tá certo? Aí observa o seguinte. Eu vou só fazer algebricamente, só para justificar um pouquinho mais. Mas como eu tenho dois triângulos ali dentro, significa dizer que eu vou ter 2 vezes 180 graus, que vai dar 360. E aí observa o seguinte, se eu chamar isso aqui de ângulo A, esse B e esse C, esse D, esse E e esse F, o que é que vai acontecer? Ó, se eu somar aqui, ó, A, B e C, dá quantos graus, gente? 180, não é isso? Se eu somar aqui D, E e F, os ângulozinhos aqui, as letrinhas aqui dentro, dá quanto? 180. 180 também, tá? Porque é ângulo interno de triângulo, então dá 180. Somando tudinho dá quanto? 180 graus, não é isso? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou somar tudo aqui, ó. Aí eu somo aqui, ó. A mais B mais C mais D mais E mais F. Isso que eu estou fazendo é só para reforçar aquilo que nós já vimos, que vai dar 360, tá certo? E alguém pode dizer, professor, isso sempre vai valer? Vai. Olha só. Esse ângulo daqui, que eu estou passando a cruzinha em cima dele, não é, se você observar bem, ele não é a soma do A com F. Ele é o A com F. Separei esses dois, tá? Esse outro ângulo aqui de cima, ele não é o Ezinho com Czinho? Também vou isolar aqui. E mais C. E aí o que foi que sobrou? Eu tirei da jogada D, C e E. Sobraram aqui apenas B mais D. Que são os ângulos originais do quadrilátero. Só que, se eu trocar a ordem das parcelas de uma soma... Pode, Crisângela. Essa aula vai ficar gravada e você pode acompanhar o finalzinho, tá certo? Beleza. Aí, ó. Se eu trocar a ordem das parcelas numa soma, o resultado muda? Se eu trocar a ordem das parcelas de uma soma, o resultado muda? Não. Não muda. Não. Então eu só reorganizei as coisas para ficar do jeito que eu queria. Mas de toda forma vai ter que dar quantos graus aqui? 360. 60. Tá? Agora, estão acompanhando aí? Eu vou fazer para o pentágono. Pentágono. E aqui está ele. Vou pegar esse vértice aqui. Desse vértice aqui que eu destaquei, partem quantas diagonais? Duas. Só duas. Ó, é sempre. Quantas diagonais partem de cada vértice? É o total de vértice menos 3. Se são 5 vértices, você subtrai 3, restam 2 diagonais. Aí observa o seguinte, eu vou ter essa diagonal aqui e essa outra diagonal aqui de cima. Gente, tem quantos triângulos ali dentro? 3 triângulos.
Então significa dizer que a soma de um pentágono, dos ângulos internos de um pentágono, vai ser 3 vezes 180 graus, que dá quanto? 3 vezes 180 graus. Isso aqui vai dar 540. Tranquilidade? Então observa bem. Eu, a partir da soma dos ângulos internos de um triângulo, eu posso encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono que eu queira, tá? Eu vou só fazer a última aqui para eu poder formalizar, sintetizar essa ideia, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer com um hexágono aqui. Hexágono. Hexágono são quantos lados, gente? 6. 6 lados, né? Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pegar esse vértice aqui, estou destacando ele, partem quantas diagonais dele? 3. 3. Aí deixa eu só reforçar o que eu tinha feito aqui, né? Eu não fiz. O número de vértices aqui eram 5. O número de vértices aqui são 6. Então, de cada vértice de um hexágono partem 3 diagonais, porque é o total de vértices menos 3, sempre. Então, 6 menos 3 dá 3. Então, uma diagonal, 2, 3. Estão acompanhando a lógica? Quanto é que vai ser a soma dos ângulos internos de um hexágono? 4 vezes 180. 4 vezes 180 graus. E isso aqui vai ter que dar quanto aí, gente? Eita, deixa eu ajustar isso aqui, ficou estranho. 4 vezes 180 graus. 720, né? Porque é 4 vezes 100 dá 400. 4 vezes 80, 320. Então, 400 mais 320, 720. Qual é a lógica aqui? A lógica é você procurar o total de ângulos internos que você obtém ao traçar todas as diagonais que partem de um só vértice do polígono. E como é que eu sei aí o total de diagonais? Olha bem. Quando você tem um pentágono, de um vértice só partem 2 diagonais. Só que você teve quantos triângulos? 3, né? 3. O total de diagonais mais 1. Concorda comigo? Que é o total de diagonais? 2. Mais 1. 2 mais 1, 3. No hexágono, partindo de um vértice só, quantas diagonais? 3. Quantos triângulos eu obtive ali dentro? 4. Olha só de novo. Olha o padrão se repetindo. Total de diagonais que partem de um vértice só, 3. Quantos triângulos? 3 mais 1. Se você volta aqui no que nós fizemos antes, né? Ó, quadrilátero. Quantas diagonais partem de um só vértice, né? Quadrilátero, o n aqui vale 4. Quantas diagonais partem de um só vértice? Uma só. Quantos triângulos nós tivemos? 2. Olha só de novo. Uma diagonal mais 1, ou seja, 2. Em um triângulo tem quantas diagonais? 0. Então eu tenho quantos triângulos ali? 0 mais 1, 1. Moral da história. Onde é que eu quero chegar com isso? Só colocar mais uma paginazinha aqui. Em qualquer polígono, a soma dos ângulos internos, vou ajustar aqui, a soma dos ângulos internos vai ser sempre, você olha para cá, quantos triângulos eu vou ter dentro do polígono? É sempre o total de diagonais que partem de um só vértice mais 1. Concorda comigo? Vou anotar isso aqui, ó. Quantos triângulos ali dentro? Quantos? Vou escrever assim, ó. Quantos triângulos internos? Quantos eu vou ter? O número de triângulos ali dentro, tá certo? Vai ser sempre igual a quanto? 4. Número de diagonais, no caso aqui do hexágono, 4. Número de diagonais e
partem de um único vértice a esse total, o que é que a gente faz? A gente soma 1. Vê só se não é isso. Quando você tem ali o hexágono, de um vértice só partem quantas diagonais? 6 menos 3, né? 6 menos 3 dá 3. 3 mais 1, 4. Então, dentro dele você tem 4 triângulos. Se fosse um heptágono, o que é um heptágono? É um polígono que tem quantos lados? O heptágono. 7. 7 lados. Se eu pegar um vértice só e traçar todas as diagonais que partem de um vértice do heptágono, quantas diagonais eu vou ter saindo apenas de um vértice? Quantas diagonais? 4. 4, né? Porque é o total de vértices, no caso 7, menos 3. 7 menos 3, 4. Aí eu te pergunto, se eu fizer isso, traçar somente essas 4 diagonais, quantos triângulos eu vou ter ali dentro? 5. 5, porque é o número de diagonais que parte de um vértice mais 1. E aí, ó, se você se recorda, né? O número de diagonais que parte de um só vértice, lá daquela fórmula que nós vimos do cálculo de diagonais, é n-3, né? Só que aqui é n-3 mais 1. Isso vai me dar o total de triângulos. Ó, n, repete, menos 3 mais 1 dá quanto? Menos 2. Só que aí, ó, eu tenho n menos 2 triângulos ali dentro. Só que um triângulo só mede a soma dos ângulos internos, 180 graus. E aqui está escrita a fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono. Antes de aprender qualquer fórmula, é importante você entender como é que ela surge. Foi isso que eu fiz com vocês. Peguei exemplos bem simples, numéricos, e saí traçando aqui, tá? Então, como é que eu encontro a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Pega o total de vértices, menos 2, e multiplica por 180. De onde é que vem esse n menos 2? É o total de triângulos que eu obtenho ali dentro quando eu traço as diagonais partindo de um só vértice, tá? E aí eu vou avançar para que a gente possa exercitar aqui o último exercício da nossa aula para eu poder fechar. O exercício diz o seguinte: calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono convexo. Gente, heptágono, o número de vértices dele vai ser 7. Concorda comigo? Então, se eu for usar a fórmula que nós acabamos de ver, a fórmula ela escreve-se como n menos 2 vezes 180 graus. E aí é só substituir o n por 7. Vai ficar 7 menos 2 vezes 180 graus. E aí significa dizer que isso vai ser 5 vezes 180 graus. Isso aí dá quanto, gente? 5 vezes 180. Alguém se habilita? Quanto? 900. 900, né? Porque como é que eu consigo fazer essas continhas de cabeça, professor? Mira, Tico. Olha, você deve enxergar os 180 graus como 100 mais 80. E aí tu faz a multiplicação por partes, por etapas. 5 vezes 100 dá 500 e 5 vezes 80 dá 400, né? Então 500 mais 400, isso vai dar 900. 900 graus. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí alguém pode dizer: ah, professor, mas eu me sinto confortável de desenhar a figura e fazer as continhas. Posso fazer? Pode, agora só toma cuidado para não se perder. Então, por exemplo, vou fazer só o desenhozinho aqui. O heptágono. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pega um vértice só e só olha para ele. Vou trocar a cor. Desse vértice aqui que eu destaquei, vão partir sempre 7 menos 3 diagonais, né? 4. Então, 1, 2, 3, 4 diagonais. E olha, se repete aquilo que eu falei. Eu tracei 4 diagonais, só que essas 4 vão gerar 4 mais 1 triângulos, ou seja, 5 triângulos, que é isso aqui que nós vimos, né? Então, vai ter o mesmo resultado que nós encontramos ali. 5 vezes 180 graus, que dá 900. Eita, as letras estão embaçadas. Vou tirar aqui para não atrapalhar. Talvez seja a conexão. Pronto. Fica oscilando, né? Beleza. Deixa eu só fechar aqui com a letra B. Porque a letra A dá para você responder sem a fórmula, só que toma cuidado, tu vai ter que estar desenhando a figura se você não quiser usar a fórmula para responder a letra A. Só que é bom, já que ao menos deu para entender de onde é que surge a fórmula, tentar usar a fórmula, mas sempre lembrando, o n-2 é o total de triângulos que eu tenho ali dentro quando eu traço todas as diagonais que partem de um só vértice. Para fazer a letra B, infalivelmente eu tenho que saber a fórmula, tá? Mas aí, como é que a gente vai lembrando a fórmula? Praticando o exercício, usando ela no exercício. Então, observa bem aqui. Calcule o número de lados de um polígono convexo no qual SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a 1440 graus. Então, a única coisa que eu sei sobre esse polígono da letra B, eu não sei quantos lados, né? Que é a mesma quantidade de vértices. Eu não sei quanto é que é. A única coisa que eu sei é que a soma de seus ângulos internos é 1440. O que é que eu tenho que fazer aqui, então? De posse dessas duas informações, eu vou aplicar esses dados na fórmula que me dá a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, que é sempre n-2, total de triângulos que eu tenho ali dentro do polígono, multiplicado por 180 graus. SI, a gente já sabe quanto é, que é a soma dos ângulos internos desse polígono da letra B, que é 1440. Então, eu só vou repetir aqui, ó, n-2 vezes 180 graus. E aí, eu sei que a gente sempre tem o costume de querer multiplicar o número que está fora do parênteses por todos os valores que estão dentro. Só que aqui a gente vai utilizar uma certa esperteza. Veja só, o 180 não está multiplicando, e aí sempre quando tem alguém multiplicando, a gente passa esse alguém para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter assim, ó, n-2, vou isolar, e para o outro lado eu vou ter 1440 dividido por 180 graus. E aqui é o seguinte, eu não vou fazer essa divisão aqui, eu vou buscar simplificar essa fração, tá? Porque isso aqui é uma fração, e fração é uma divisão. E aí eu vou aqui para o cantinho para fazer essa simplificaçãozinha, ó, 1440 graus dividido por 180 graus. Ó, divide por 10 em cima e embaixo, vai ficar 144 dividido por 18. E aí eu posso simplificar de novo. Como, professor? Divide tudo por 6. Divide por 6 aqui em cima. Não vou fazer melhor. Por 6 não. Eu vou dividir por 9, tá? Por que por 9? Como é que eu sei que o número é divisível por 9? Eu somo os seus algarismos. Por exemplo, aqui, 144. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 4 dá 9. A soma dos algarismos é divisível por 9.
E o 18 eu também sei que é divisível por 9. Então eu vou simplificar em cima e embaixo por 9. E aí, ó, 14 dividido aqui por 9, né? Isso aqui vai dar quanto? Vamos dividir aqui. 144 por 9. 14 por 9 dá 1, né? 9 para 14, faltam 5. 54 dividido por 9 dá 6. Esse aqui vai dar 16. 18 dividido por 9, isso aqui vai dar 2, tá? Então, eu já sei que 16 aqui dividido por 2 vai dar 8. Então, vou voltar para cá, vou apagar isso aqui. Então, eu sei que 1440 dividido por 180, isso resulta em 8. Então, isso aqui vai dar 8. Que é igual a n menos 2. O que é que eu faço? O 2 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. E aí eu vou ter 8 mais 2, 10, que é igual ao número de lados do polígono. Logo, quem é esse polígono, gente? Qual é o nome dele? Polígono que tem 10 lados. Qual é o nome? Diz aí para mim, por favor. Decágono. Oi? Deságolo. Caio falou, Adrian falou. Decágono. Muito bem. Decágono. Beleza, gente. Tranquilidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Perfeito, Thaís. Então, utilizando a mesma coisa que eu fiz aqui no início no final da primeira parte, qual é a ideia principal aqui que ficou dessa última parte da nossa aula? Qual foi a ideia-chave? Pode escrever no chat ou abrir o microfone e falar. Alguém? Qual foi a ideia principal dessa segunda parte aqui da aula? Demonstrar um cálculo mais fácil para poder calcular o número de. Esqueci o negócio que você falou agora, né? Você não tá falando só dessa parte. Só da segunda parte. A Adriana está escrevendo aqui, mas diz aí, conclui teu pensamento, para eu poder ler a contribuição aqui de Adriana. Eu perdi a linha de raciocínio. Tá, vou ler aqui de Adrian, aí se você se lembrar você pode falar. A Adrian escreveu aqui, soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Plínio também escreveu, soma dos ângulos internos de um polígono convexo. E aí, mais alguém? Essa segunda parte a gente viu como a gente calcula a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Mais alguém? Tem uma fórmula específica, né? E a gente viu também como é que a gente pode chegar nessa fórmula. Tá aqui, né? Como foi que tudo começou? Eu comecei começando com que exemplo? Isso, o número de triângulos internos é o número de diagonais mais 1. Só que lembra, quando eu falo número de diagonais, é aquelas que partem só de um vértice, né? A gente viu na aula passada como é que a gente calcula o total de diagonais. Eu não estou falando do total de diagonais do polígono, mas somente de um único vértice, né? E sempre vão partir n menos 3, né? Então, eu comecei com o exemplo se você recorda, comecei com que exemplo para falar da soma dos ângulos internos de um polígono convexo? Eu comecei com a ideia lá do triângulo, né? Porque se a gente sabe a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu sei de qualquer polígono, né? Comecei com o triângulo.
Aí eu peguei um vértice, tracei todas as diagonais que partem desse vértice, né? Contei o total de triângulos e multipliquei por 180 graus, né? Eu pego o total de diagonais que partem do vértice, isso mesmo, Igor. Somo 1 e isso me dá o total de triângulos ali dentro, tá certo? E esse total de triângulos eu pego e multiplico por 180 graus. Tranquilidade? Então, foram duas ideias básicas que nós vimos na aula de hoje. Encontrar a soma dos ângulos internos de um triângulo e encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. Se você sabe calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo, você sabe calcular a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de um pentágono, de um hexágono, heptágono. Mesmo que você não lembre da fórmula, mas você já viu uma maneira de como encontrar esses valores. Mas é sempre bom lembrar da fórmula, né? Que é sempre n menos 2 vezes 180, né? Onde esse n é o total de vértices do polígono. E esse n menos 2 é o total de triângulos internos ali que eu encontro no polígono. Beleza? Tranquilidade, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, daqui a pouco no Google Sala de Aula vai estar lá a lista de exercícios desta aula de hoje. E vou tentar daqui a 1 hora postar essa aula gravada lá no canal do YouTube do curso e deixar o link também no Google Sala de Aula. Beleza, gente? No mais, obrigado pela atenção por hoje. Tchau, tchau.